Olá, pessoas. Bom, hoje o papo é sobre equações termoquímicas. Assunto de fisicoquímica, né? Lembrando, gente, que termoquímica, né? Termoquímica é o estudo, né, das quantidades de calor, energia, liberadas ou absorvidas em reações químicas, tá? Ou transformações físicas, né? Como a fusão, por exemplo, pode ser também, tá? As reações químicas, deixa eu anotar aqui, as reações químicas. A reação química, ela pode ser exotérmica ou endotérmica, né? Lembrando que exotérmico é a reação química que libera calor, né? Endotérmica é a reação química que absorve calor, tá? Então temos esses dois tipos de processos. Voltando aqui para o começo, então veja bem, equações termoquímicas, né, logo, são processos que envolvem o que, gente? Troca de calor, tá? Troca de calor. E aí, uma observação importante, que é a respeito do conceito de variação de entalpia, né, o ΔH. Então, esse ΔH, variação de entalpia, lembrando que entalpia, quando a gente fala em entalpia, você pode pensar em calor, né? Entalpia, calor de reação, calor da reação. A variação da entalpia, ela depende de alguns elementos, tá? Isso é importante. Então, a variação de entalpia, né, o ΔH, ele depende da temperatura, depende da pressão, depende do estado físico, depende do número de mol, tá? E por último, depende da variedade alotrópica, né, das substâncias envolvidas. Então, isso é importante, tá? Esses fatores que influem na entalpia, né, ou melhor, na variação de entalpia no ΔH, isso é importante. Por quê? Porque isso tem de aparecer na equação, tá? Então, tem que aparecer na equação. Então, em uma equação termoquímica, né, que é uma equação que envolve, então, esses processos, né, onde você tem troca de calor, o calor vai estar sendo liberado ou absorvido pelo processo, né, pela reação química. Nessa equação, você obrigatoriamente tem que indicar o ΔH, né, que é a variação de entalpia. Você deve indicar os estados físicos, né, se é sólido, líquido, gasoso, variedades alotrópicas, tá? Lembrando, né, gente, o que é variedade alotrópica, né? O que são alótropos, né? Por exemplo, quando você tem aqui, ó, O2, o oxigênio, e O3, o gás ozônio, né? Então são substâncias simples, né? E são substâncias simples diferentes. E se é substância simples é porque é formada pelo mesmo elemento químico, né? Nesse caso, o oxigênio. E aí você tem alótropos, né? O gás oxigênio e o gás ozônio, tá? Temperatura e pressão. A temperatura e a pressão, gente, geralmente vai ser a temperatura e a pressão do estado padrão, né? Da condição padrão. E essa condição padrão, para a temperatura fica valendo 25 graus Celsius,
tá? E a pressão, 1 atm, uma atmosfera, né? Então, 25 graus Celsius e uma atmosfera é a condição padrão, o estado padrão, né? E o número de mol, tá? Então, na equação termoquímica tem que constar o ΔH, né, a variação de entalpia, os estados físicos, você vai indicar se é sólido, líquido, gasoso, variedades alotrópicas, se houver, temperatura e pressão, vamos considerar aí que é a condição padrão, o estado padrão, que é esse daqui, e número de mol, tá? Das substâncias envolvidas aí. Então aí é o seguinte, vamos logo para o exemplo. Vamos supor que você tem essa equação aqui, ó, exemplo. Tá? Então é o seguinte, qual que é a interpretação que você faz dessa equação? Tá? Vou descer aqui. Então a interpretação é o seguinte, gente. Nessa equação, você tem aqui, ó, aí vamos considerar que isso aqui tudo está ocorrendo a 25 graus Celsius e uma atmosfera, tá? A condição padrão. Então aqui eu tenho 1 mol de gás amônia, né, que é o NH3. Aqui está acontecendo a reação química, né? Aqui, ó, você tem o reagente, né? Então é o NH3, é o gás amônia. Do lado de cá, eu tenho os produtos, tá? Que é o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Então aqui eu tenho 1 mol de NH3, que é a amônia, e aí tá produzindo meio mol de gás nitrogênio e 3 meios de gás hidrogênio, né? Você vai perceber aqui, gente, que é uma reação de decomposição, tá? Então é uma reação de decomposição, né? Por que é uma reação de decomposição? Porque eu tenho o NH3, a amônia, que é uma substância composta, né? Então ela está se decompondo, está dando origem a substâncias mais simples, que é o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, né? E aí perceba que aqui eu tenho o número de mols, 1 mol, meio mol, 3 meios, ó, o estado físico, né? O gás nitrogênio, gás hidrogênio, tá? E o ΔH, ó, mais 46 kJ de energia, né, de calor, que está sendo absorvido para fazer a decomposição da amônia, do NH3, né? Então aqui eu tenho um ΔH maior que 0, né? Ou seja, eu tenho um ΔH positivo, né? Então o ΔH positivo, ele indica que a reação, essa reação de decomposição, né, essa reação de decomposição, ela é endotérmica, tá? Ela é endotérmica, porque o ΔH é positivo, é maior do que 0. E aí uma observação, gente. Ó, a quantidade de energia liberada ou consumida é proporcional à quantidade das substâncias envolvidas. Então, vamos supor que, ao invés de 1 mol de amônia, eu tenho a decomposição de 2 mols de amônia. E aí ele te pergunta, qual vai ser o ΔH? Ora, o ΔH vai ser 46 vezes 2, né? Então vai dar 92 kJ de energia ou de calor que será absorvido, ok? E aí, gente, um desafio aqui que eu vou deixar para vocês, tá?
Aqui eu tenho uma reação química, que é a combustão completa do álcool comum, né, o álcool etílico ou etanol. Então aqui está a equação, e aí eu vou te fazer 3 perguntas, tá? Eu vou deixar aí também na descrição do vídeo e as respostas. E aí você confere aí e vê se você consegue responder. Então pergunta número 1. Qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 5 mols de C2H5OH, tá? Então tá aqui, ó, o etanol. Pergunta número 2. Se ocorresse a formação de 1 mol de CO2 na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? E número 3 e última, calcule a quantidade de calor liberado ou absorvido na queima de 460 gramas de C2H5OH, o etanol. Para essa número 3, fica a dica. Você vai trabalhar aí com a ideia de massa molar, tá? Massa molar, né? Massa molar de quem? Massa molar do C2H5OH, ali, ó, que é o etanol, né? Ou álcool etílico, tá? Então, vê se resolve aí. Gente, então é isso. Deixa o like, dá uma força aí, se inscreve no canal e até a próxima.